A humanidade já perdeu, mas ainda não percebeu oficialmente. A Terra está sendo invadida por uma raça alienígena conhecida como Mimics. Criaturas rápidas, brutais e organizadas. Não é et perdido, é exército coordenado. E quando o planeta começa a cair um por um, Europa já está praticamente no modo deu ruim global. E no meio desse caos está William Cage, Major Cage. Ou melhor, Major Marketing de Guerra, porque esse homem não é soldado raiz. Ele é relações públicas do exército. Ele vende heroísmo, mas nunca sentiu o cheiro de pólvora. Nunca viu tiro passando na orelha. Nunca correu de alienígena com tentáculo afiado. Ele é o famoso guerreiro de PowerPoint. E aí começa a primeira ironia do destino. Porque quando o general decide que ele vai para a linha de frente, meu amigo, o desespero vem forte. Cage tenta negociar, argumentar, mentir, chantagear. Mas nada funciona. E aqui já começa o primeiro momento clássico, Tom Cruise correndo do próprio destino. Só que agora não é prédio explodindo. É a responsabilidade batendo na porta. E ela não aceita volta depois. Ele acorda numa base militar em Londres. Sem patente, sem moral, sem preparo. É jogado no meio de soldados que treinam como se amanhã fosse o último dia. Spoiler. E ele claramente não pertence ali. O uniforme pesa. A arma parece objeto desconhecido. Ele segura o equipamento como quem segura um boleto de valor alto, sem saber exatamente o que fazer. E aí vem o desembarque. Normandia versão apocalipse alienígena. Portas da nave se abrem, soldados descem, explosões começam, alienígenas surgem e Cage percebe uma coisa importante. Ele vai morrer. E vai morrer feio. Não tem heroísmo, não tem discurso. Não tem trilha épica salvando. Ele entra em pânico, corre sem direção, grita, atira errado, é atropelado pelo caos e então morre. Fim, acabou. 5 minutos de guerra, 0 glória. Respira, porque agora começa o absurdo. Ele acorda, no mesmo dia, no mesmo lugar, no mesmo treinamento, mesma fala do sargento, mesmo empurrão, mesma sensação de humilhação e ele acha que está sonhando. Mas não está. Ele reviveu o dia, de novo. E aqui entra o primeiro gancho pesado. Imagina acordar sabendo que você vai morrer mais tarde e não poder evitar, ou pelo menos ainda não saber como. Ele tenta mudar pequenas coisas, falar diferente, agir diferente. Mas o resultado final? Morte. De novo. E de novo. E de novo. Aqui entra o nosso bordão oficial. Se morreu, volta. Se volta, tenta. Se tenta, apanha. E apanha bonito. O filme começa a construir uma das ideias mais interessantes da ficção científica. Aprendizado através do fracasso repetido. Cage começa completamente incompetente, mas cada morte vira aula prática, cada erro vira informação, cada explosão vira dado estratégico. É quase um videogame. Só que sem menu de pausa e com dor real, ele começa a prever eventos, antecipar ataques, desviar segundos antes do impacto. E é nesse ponto que surge Rita Vrataski, a Anjo de Verdun, guerreira lendária, a mulher que já matou mais alienígena do que muito exército junto. E ela olha para ele e diz algo que muda tudo. Venha me encontrar quando acordar. Ela sabe. Ela já passou por isso. Ela também já viveu o looping. E aqui o filme cresce absurdamente. Porque não é só sobre sobreviver. É sobre quebrar o ciclo. Rita vira mentora, mas mentora a nível hardcore. Treino brutal, sem dó. Se Cage falha, ela mata ele. Simples, porque é mais rápido reiniciar do que perder tempo. E aqui entra uma mistura perfeita de tensão com humor estratégico. Imagina treinar sabendo que qualquer erro termina com você sendo eliminado pela própria instrutora. É tipo professor de autoescola armado. Errou a seta. Reinicia. Cage morre centenas de vezes. Milhares talvez, e cada vez ele volta melhor, mais rápido, mais calculista. A covardia inicial começa a virar coragem construída. Não nasce herói, ele aprende a ser, e isso é poderoso. Mas existe um problema, existe um ponto em que ele começa a se apegar, a criar conexão com Rita. Só que para ela, é sempre a primeira vez. Para ele, já viveram aquilo 1000 vezes. Imagina a solidão disso. Ele carrega memórias que ninguém mais lembra. Carrega sentimentos que não são compartilhados. E continua morrendo, porque ainda não encontrou a solução definitiva. E aqui o filme vira mais que ação,
vira reflexão sobre persistência. Quantas vezes você tentaria antes de desistir? Quantas mortes seriam suficientes? Ele poderia simplesmente parar, mas não para. Porque entende que cada reinício aproxima da vitória. E o que era punição vira vantagem. A habilidade de voltar vira arma. E o medo inicial vira estratégia. Mas a pergunta que começa a surgir é: e se o looping acabar antes dele vencer? Porque o poder não é infinito. E toda vantagem tem limite. E quando essa limitação aparecer, não vai ter segunda chance. Agora o jogo virou. Cage já entendeu que está preso num looping temporal. Ele morre, volta, e cada retorno é como acordar numa segunda-feira eterna, só que com alienígena querendo te transformar em purê humano. Rita confirma o que ele desconfiava. Ela já teve o mesmo poder. Ela também reviveu o mesmo dia centenas de vezes. Ela também aprendeu. Ela também venceu, mas perdeu a habilidade depois de uma transfusão de sangue. E quando acabar, acabou de verdade. Sem reiniciar, sem segunda tentativa, sem carregar checkpoint. E é aqui que o treinamento começa a ficar brutal. Nada de montagenzinha feliz. É pancada, é queda, é tiro, é morte estratégica. Rita treina Cage como se estivesse montando um soldado do zero. E está. Ele apanha mais que vilão de novela. No último capítulo. Errou passo, morre. Demorou 2 segundos a mais, morre. Pensou demais, morre. E ela não hesita, porque quanto mais rápido ele morrer no treino, mais rápido volta. É a lógica mais insana já aplicada em treinamento militar. E aqui entra o nosso bordão oficial do looping. Se morreu, melhora. Se melhorou, morre melhor. Cage começa a evoluir, a coordenação melhora, a mira estabiliza, o tempo de reação afina. Ele passa de recruta perdido para máquina de guerra em construção. E o mais interessante, não é talento, é repetição, é insistência, é tentativa infinita. O filme deixa claro uma coisa poderosa. A habilidade não é dom, é prática. Só que no caso dele, prática com taxa de mortalidade absurda. Agora imagina a carga mental disso. Ele vive o mesmo café da manhã milhares de vezes. O mesmo discurso do sargento, o mesmo empurrão no corredor. Ele começa a antecipar falas, responde antes das pessoas terminarem. Sabe onde cada soldado vai tropeçar. É quase como viver dentro de um roteiro decorado. E isso cria um contraste incrível, porque enquanto o mundo vive o dia pela primeira vez, Cage já está na versão 200-350. Ele carrega uma memória acumulada absurda. E aí entra o ponto emocional. Ele começa a se apegar a Rita. Em cada reinício, ele tenta se aproximar um pouco mais. Aprende sobre o passado dela, sobre Verdun, sobre como ela virou símbolo. Só que tem um detalhe cruel. Para ela, é sempre a primeira conversa. Ela não lembra dos momentos, não lembra das piadas, não lembra das tentativas fracassadas dele de impressionar. Imagina gostar de alguém que sempre te vê como desconhecido. É tipo mandar bom dia, todo dia, e receber quem é você como resposta. Mas ele continua, porque entre mortes e explosões, ele encontra algo humano. E isso dá força. Enquanto isso, os Mimics começam a revelar algo ainda mais preocupante. Eles não são apenas criaturas rápidas. Eles são coordenados por uma mente central, um cérebro estratégico, um chefão final chamado Omega. E aqui a coisa sobe de nível, porque não é só sobreviver ao dia. É encontrar e destruir a fonte, mas como achar algo que está escondido sob o caos global. Cage começa a montar estratégias, testa rotas diferentes, tenta infiltrações alternativas, morre em túneis, morre em prédios, morre afogado, morre explodido, morre esmagado. Se existisse ranking de mortes criativas, ele estaria no topo. E cada morte ensina algo novo. É quase científico. Hipótese, teste, erro, reinício. A diferença é que o custo é a própria vida. E aqui entra uma virada importante. Eles descobrem que existe um Alpha Mimic, uma versão mais forte, com conexão direta ao Omega. Quando Cage mata um Alpha, o sistema reinicia o dia. Ou seja, ele não é um erro na Matrix, ele está plugado nela. O sangue do Alpha misturado ao dele criou o looping. Ele virou parte do sistema alienígena. E isso muda tudo. Ele não está só lutando contra eles, ele está conectado a eles. É como se tivesse invadido o Wi-Fi do inimigo. Só que se perder a conexão, já era. A tensão aumenta quando eles percebem que a habilidade pode acabar. Se ele for gravemente ferido e precisar de transfusão, adeus looping. E aí entra o medo real. Antes ele morria e voltava, agora o jogo ficou sério. Até aqui, Cage era praticamente o jogador com vida infinita. Morre, volta, aprende, explode, respawna. Mas tudo muda quando eles percebem algo cruel. O looping pode acabar. E quando acabar, acabou mesmo. Sem tela de try again, sem segunda chance, sem aquele agora vai.
Rita e Cade descobrem a possível localização do Omega, o cérebro alienígena, a central de comando, a internet dos Mimics. E se destruírem aquilo, fim da invasão. Mas o caminho até lá é praticamente suicídio. Eles precisam convencer o exército. O problema, ninguém acredita em looping temporal. Imagina você chegar pro general e dizer: então, chefe, eu já morri 300 vezes hoje. É internação automática. Quando vai pedir para prender ele, quando vai chamar os médicos, é quase comédia trágica. Mas dessa vez algo dá errado. Cage é gravemente ferido. Precisa de transfusão. E pronto. Acabou o poder. Sem aviso. Sem alarme. Sem contagem regressiva. Simplesmente, fim. Ele acorda e percebe algo diferente. Ele está com medo. E não é o medo do começo. É o medo real. O medo definitivo. Agora cada bala é permanente. Cada erro é final. E é aqui que o personagem atinge um nível máximo. Porque coragem de verdade não é agir quando você é imortal. É agir quando você pode morrer de verdade. E ele decide continuar. Mesmo sem poder. Mesmo sem looping. Mesmo sabendo que agora é tudo ou nada. Aqui entra o nosso bordão atualizado. Quando não tem reinício, vira decisão. Eles montam um plano desesperado. Invadir Paris. Ir até o Louvre. Descer até onde o Omega está escondido. É missão praticamente impossível. Tom Cruise ouvindo Missão Impossível de fundo mentalmente. O time se junta. Soldados que antes eram figurantes viram peças essenciais. Cada um com personalidade. Cada um com momento. E Cade sabe exatamente como cada um vai morrer. Porque ele já viu dezenas de vezes. Só que agora ele não pode corrigir tudo. Não pode salvar todos. E isso pesa. A invasão começa, explosões. Alienígenas surgindo como enxame descontrolado. A equipe luta com tudo. Rita vira novamente o símbolo de força. Ela entra na batalha como se fosse coreografia de guerra. Precisão absurda. Movimento calculado. Mas o caos é inevitável. Um a um. Os soldados começam a cair. E diferente das outras vezes, eles não voltam. Não tem reset. Cada perda é definitiva. E o filme muda de tom completamente. O humor diminui. A tensão sobe, porque agora não tem margem. Cade corre pelos corredores inundados, desce escadas, escapa por segundos. É perseguição intensa, é desespero real. Ele encontra o Omega, gigante, vivo, conectado. É como encarar o chefe final depois de zerar o jogo 400 vezes. Só que agora você está sem continue. Rita segura os Mimics. Compra tempo. Ela olha para Cade e sabe, não precisa falar muito. É aquele olhar de vai. Ela se sacrifica, fica para trás. E morre. Dessa vez, ele não volta para salvar. E isso destrói ele por dentro. Mas ele continua. Porque agora não é sobre reiniciar. É sobre terminar. Cade se joga na água onde o Omega está. Ferido, cansado. Humano. Ele ativa as granadas. Explosão. Tudo fica branco. Silêncio. E aqui vem a virada final. O sangue do Omega entra em contato com ele no momento da morte. E reinicia o dia mais uma vez. Mas dessa vez, algo é diferente. Os Mimics estão mortos. Em todo o planeta. Caíram. Sem comando. Sem coordenação. O sistema foi destruído. Ele acorda na base. Mas agora o mundo mudou. A invasão foi neutralizada antes da batalha acontecer. Ele manteve a memória, mas os outros não. Rita está viva, mas não lembra dele. O mundo está salvo, mas ninguém sabe o que ele passou. Imagina carregar 1000 vidas vividas e apagadas. 1000 conversas esquecidas. 1000 tentativas, 1000 mortes e no fim, ninguém sabe. Ele sorri, aquele sorriso de quem sabe algo que ninguém mais sabe.